atacante aceita a proposta do Vasco e outros reforços encaminham acerto com o Gigante da Colina. Vamos falar muito além dessa situação, no avanço das negociações. Vamos abordar a situação aqui de um imbróglio entre Vasco da Gama e 777 Partners, porque hoje o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro marcou a data do julgamento do recurso da liminar da 777 Partners e a empresa ingressou com uma nova ação na justiça em face do Vasco. É isso aí. E sem falar que daqui a pouquinho, mais tarde, a gente tem Vasco e União Rondonópolis. Será que o Vasco vai repetir o que aconteceu em 2005, quando eliminou o União Rondonópolis na primeira fase da Copa do Brasil? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Coloque muito a atenção no nosso vídeo. Pessoal, vamos começar falando sobre Vasco da Gama e União Rondonópolis, jogo que acontecerá às 21h30 aí, com transmissão do Sport TV, e havia burburinhos de que o Carille poderia colocar uma equipe reserva para esse jogo. Carille levou todo mundo, o Vasco vai de força máxima, inclusive o Ryan desembarcou hoje, na parte da tarde, para poder ajudar a equipe vascaína, que estava prestando serviços à seleção brasileira sub-20. Então o Vasco vai completinho, certo? O único desfalque que o Vasco vai ter ali, daqueles que estavam jogando como titular, é o Lucas Oliveira, perfeito? Então vamos para a escalação dos Gigantes da Colina. O Vasco indo a campo com Léo Jardim no gol, PH recuperado, retornando ao time, João Vitor formando dupla de zaga aí com Lucas Freitas, que vai começar jogando, o Lucas Piton, Jair Tietê, Paulinho Felipe Coutinho, Lucas Zucarello e Vegete. É o time aí do Carille. Lembrando que o Vasco precisa vencer. O Vasco não vence há 4 jogos. O Vasco precisa vencer. O empate leva diretamente para os pênaltis. Agora a gente fala aqui sobre essa situação do Vasco e a 777 Partners. Tá pegando fogo essa situação. Porque hoje o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro marcou o julgamento da liminar que deu poderes ao PEGRIM, ao associativo, para ser o controlador para o dia 12 de março. Então, dia 12 de março, anote aí na sua agenda, a gente vai ter ciência se o associativo continuará como controlador ou se a 777 Partners vai ter aí o controle de volta. Independentemente dessa decisão, a gente sabe que caberá recurso, perfeito, mas estaremos lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no dia 12 de março, para fazer essa transmissão ao vivo. Mais uma situação. A 777 Partners hoje ingressou com mais uma ação em face do Vasco da Gama para que o Vasco preste contas da gestão da SAF e compartilhe informações sobre a venda. Pela Lei Pelé, nós somos sabedores que o Vasco tem até o mês de abril
para poder levantar, publicar o seu balanço patrimonial. Perfeito? Mas o 777 aí querendo recuperar o controle do Vasco da Gama. E o seguinte, né? Se a 777 conseguir recuperar esse controle, Deus sabe lá o que pode acontecer. Perfeito? Tá ruim com o Pedrinho, piora com a 777. O seguinte, vamos falar aqui agora sobre situação de reforço, tá? Porque a gente tem muita novidades para passar para vocês. Vamos começar falando aqui sobre a situação do Benjamin Garré. O Vasco emitiu a passagem aí do atleta. O atleta chega na quinta-feira, na parte da noite, aqui no Rio de Janeiro. Então, quinta-feira, Benjamin Garré se desembarcando aqui no aeroporto Galeão, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Meus amigos, o seguinte, a gente fala agora sobre a situação do atleta Lloyd Augusto. Nesse momento, a situação está embargada aí. O Vasco e o Clube Turco, o Alanya Spor, simplesmente ainda não chegaram a um consenso com relação a essa situação. O Vasco conta aí com o desejo do atleta que quer se desvincular do clube turco para vir jogar aqui no Brasil. No entanto, existe um abismo muito grande daquilo que verdadeiramente o Vasco tem a pretensão de pagar e o que o Alanya Spor quer receber. Então, é o seguinte, né, essa negociação ainda está em curso, o Vasco não desistiu. Bom, o seguinte, a gente toma conhecimento aí hoje também que o Vasco acertou as bases salariais, tempo de contrato do jogador Nuno Moreira, certo? Nuno Moreira, nós fomos o primeiro canal a cravar aqui que ele aceitou a proposta do Vasco da Gama e o Vasco pode fazer o anúncio oficial já no dia de hoje, tá? Mais tardar amanhã. O Vasco fazendo a aquisição, adquirindo o Nuno Moreira, o Vasco pagando uma grana violenta ali, 3 milhões e meio de euros, tá? O Vasco vai trazê-lo em definitivo, pagando a multa rescisória. Paralelamente a isso, o Vasco também negocia com outros 2 jogadores, com destaque aí para o Pedrinho. Nas últimas horas, aí, a negociação com o Pedrinho do Shakhtar Donetsk ganhou muita ação, ganhou um avanço muito grande, porque o empresário dele é o Juliano Bertolucci. E a gente imaginava que essa negociação realmente poderia vir a acontecer, né? Porque o Shakhtar tem emprestado o Pedrinho ano após ano. É um jogador que não é imprescindível lá para a equipe ucraniana, certo? Então a negociação do Pedrinho ganhando muita força, assim como a situação do jogador Fabinho, porque parece que vem coisa boa aí com relação ao Fabinho. O Vasco fez uma proposta de 1,5 milhão, tá? Notícias vindas agora na parte da tarde é que o Coelho, o América Mineiro, balançou na proposta do Vasco da Gama. O Vasco que vai fazer um plano de carreira aí para o Fabinho, né? E o atleta quer a transferência. Então, o Vasco fazendo a aquisição aí de um jogador, né? Mais 2 acertando aí, 2 acordos importantes e esse julgamento aí da 777. E hoje, haja coração, Vasco e União Rondonópolis. Vamos ver. Bom, coloque aí nos comentários a sua opinião sobre cada assunto. Se você acha que o Vasco vai vencer hoje, deixa a palavra Vasco. Quero pelo menos 50 Vasco aí nos comentários. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.